Fala, minha galera do YouTube! Professor Marcos Paiva aqui mais uma vez, hein? Galera, estamos aqui de novo com mais um vídeo. E a aula de hoje vai parecer um carnaval de tanto bloquinho que a gente vai ver. Meu Deus, eu não acredito que eu fiz essa piada ruim. Pelo amor de Deus. Hoje a gente vai ver sistema de blocos. Foi um assunto muito pedido nos comentários. Então, vamos pro quadro? Logo após a vinheta? Sim, nós temos vinheta agora! Esse assunto aqui, ele é bem de boa e eu vou te dar uma dica sensacional. Mas antes, eu preciso te falar um pouquinho sobre a segunda lei de Newton e a terceira. Como o vídeo é meu, eu vou começar pela terceira, tá bom? Poder de edição. Poder de edição é massa, né, gente? Esse livrinho aqui, gente, que é um bom livro, até indico pra vocês, ó, do Big Bang ao Universo, né? É um livro bem legal, mas o propósito dele aqui é outra coisa. O propósito dele é me dar uma força. A terceira lei de Newton diz o seguinte: carro lá fora passando agora, vou esperar pra gravar agora. A terceira lei de Newton nos diz uma coisa muito interessante. Quando um corpo A aplica uma força em um corpo B, esse corpo B também aplica uma força no corpo A. Essa força é de mesma direção, intensidade e sentido oposto. Quando eu aplico uma força nesse livro, o livro aplica uma força em mim. Estou aplicando no livro uma força horizontal para a direita, ele vai me devolver uma força horizontal para a esquerda. Só tome cuidado para não confundir sentido e direção. Sentido é para onde a seta aponta. Direção só tem três: horizontal, vertical e diagonal, ok? Então nós estamos aqui com esse livro. Quando esse livro aplica uma força em mim, essa força é de mesma intensidade, tudo bem? Valeu, livrinho, obrigado pela força. May the force be with you. Imagine aqui no nosso quadro. Esse é meu José. Meu José. Meu bonequinho que me ensina física e me ajuda nas questões. José, ele vai fazer uma força aqui, ó, em A. Ó, então, José faz uma força em A. Vou chamar essa força de F. José, então, empurrando A, como aqui vai estar sem atrito, eu já vou escrever logo aqui para você lembrar, ó, sem atrito, vai conseguir empurrar tranquilamente esse bloco A. O que que acontece? Esse bloco A, por sua vez, empurra o bloco B. Então, essa é a força que A faz em B, beleza? E, por sua vez, o B vai aplicar uma força em A pela terceira lei de Newton. Então, ó, terceira lei de Newton nos diz, também existirá uma força que B aplica em A. Também existe uma força que A faz em José, mas como eu quero analisar os blocos e não em José, essa força não vai entrar no meu sistema. Aqui eu desenhei os dois bloquinhos separados para a gente fazer a análise de forças. É suma importância que você faça análise de forças. As forças que estão atuando em A são as seguintes: F, e do outro lado você tem a força que B faz em A. Já em B, só tem uma força atuando. Qual é? É a força que A faz em B, ok? Agora que você entendeu a terceira lei de Newton, vamos falar da segunda lei. A segunda lei de Newton diz o seguinte, ó, que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante quer dizer todo o conjunto de forças que atuam sobre esse corpo, ou seja, a resultante das forças, beleza? Vamos pegar aqui um pouquinho esses dois objetos e eu vou montar a equação de cada bloco para você analisar. Primeiro vamos analisar o bloco A. Quem seria a força resultante de A? Perceba que A tem duas forças, uma para um lado e outra para o outro. Quando você tem em vetores uma força para um lado e outra para o outro, ou seja, em sentidos opostos, mesma direção, mas sentidos opostos, você acha a resultante subtraindo. Então, por isso que eu vou montar a equação de A com a segunda lei de Newton desse jeito, ó. F menos FBA é igual a massa de A vezes aceleração. Ou seja, força resultante igual a massa vezes aceleração. Perceba que eu botei massa de A porque eu estou falando do bloquinho A. Vamos montar agora a equação de B. A força resultante que atua em B é apenas a força que A aplica em B. Não tem nenhuma outra força fazendo esse objeto se mover na horizontal aqui. Vamos botar a equação. Força resultante é a força que A aplica em B é igual a massa de B vezes a aceleração. Sim, a aceleração é a mesma para os dois andam juntos,
tem a mesma aceleração. Aqui a gente vai ter aquele sisteminha que a gente já conhece de matemática. Vamos fazer pelo método de adição. A gente não precisa fazer nenhuma multiplicação por -1, como a gente faz lá, porque aqui nós já temos uma força que é igual a outra e está negativa. Lembre-se, a terceira lei de Newton me garante que essas duas forças têm o mesmo valor. Se essa vale 10, essa vale 10. Se essa valer 40, essa vale 40. Se essa aqui valer 1844,6 vezes 10 é 48, a de baixo vai valer quanto? A mesma coisa. Cortando essas duas aqui, a gente consegue chegar nessa equação. F é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Eu botei tudo aqui em evidência. E aí você tem essa equação que eu chamo que é a equação geral, a equação de todos os blocos juntas. Então você tem 3 equações para resolver o sistema. Qual é que eu uso? Depende. Por isso que é interessante você saber armar o sistema. A depender da questão, você pode usar a primeira, a segunda ou a terceira. Muitas vezes você já pega a terceira, nem arma a primeira e a segunda e já resolve. Mas as questões mais sagazes, aquelas questões que você precisa de mais atenção, você vai precisar armar todas. Então você tem 3 equações para resolver. Beleza? Vamos fazer exercício? 2 carrinhos de supermercado podem ser acoplados um ao outro por meio de uma pequena corrente, de modo que uma única pessoa, ao invés de empurrar os 2 carrinhos separadamente, possa puxar o conjunto pelo interior do supermercado. Um cliente aplica uma força horizontal de intensidade F sobre o carrinho da frente, dando ao conjunto uma aceleração de intensidade de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Sendo o piso plano e as forças de atrito desprezíveis, o módulo da força F e o da força de tração das correntes em newtons são, respectivamente. Bem, gente, essa questão aqui, o cara tá te pedindo 2 coisas. Ele te pediu o valor de F e uma tal de tração. O que seria tração? Tração é uma força que age em fios, cordas, correntes, qualquer coisa que funcione como barbante, só que seja inextensível. Inextensível quer dizer que não elastece, porque se elastecer é força elástica e aí é outra aula. Então esse cara guloso aqui, que parece até eu, gordinho, tá aqui com 2 carrinhos, fazendo compra com 2 carrinhos, parece até eu um dia que vou comprar guloseimas. Então vem aqui comigo que eu vou te explicar o que é tração. Então tração é essa força que eu te falei que age nessas fios, cordas, barbantes, essas coisas, que no caso é uma corrente. Ela funciona da seguinte maneira: ao alguém puxar esse carrinho, que eu vou chamar de A, obviamente esse vai ser o B, acontece uma coisa interessante. Esse carrinho vai puxar o de trás. Vai puxar como? Vai puxar pela corrente. Essa corrente a gente disse tem massa desprezível, e aí vai surgir essa força aqui, ó, porque ela tá puxando, ó, que a gente chama de tração, que vai ser um T. E o que acontece? Esse cara aqui também vai puxar o de cá, vai fazer uma resistência ao puxar. Surge essa força aqui do outro lado, que é a mesma tração. Pô, professor, é a aplicação de lei de Newton? Sim, aplicação da terceira lei de Newton. Se eu puxo alguma coisa por uma corda, a corda também me puxa por alguma coisa. É por isso que quando você tende a puxar uma corda assim, ela parte no meio, exatamente porque tem essas 2 forças. Se é a terceira lei de Newton, essas forças são o quê? Iguais em módulo. Vamos montar nosso sisteminha para fazer essa questão com muita facilidade. Primeiro eu vou montar a do carrinho A. Montando a equação do carrinho A, fica, ó, de novo, uma força para um lado, outra para o outro. Como é que eu faço a força resultante? Essa menos essa. Fosse as duas para o mesmo lado, eu somava. Como é uma para um lado, outra para o outro. E ainda tem outra coisa, né? 0,5 metros por segundo ao quadrado, os dois têm a mesma aceleração. Isso quer dizer que essa força é maior do que essa, porque está puxando para cá. Ele está andando para esse lado. Como é que fica a minha equação? F menos T é igual a massa do carrinho A vezes a sua aceleração. E a equação de B agora vai ficar apenas T, só tem ele, ó, não tem nenhuma outra força, é igual a massa de B vezes a aceleração. Cancelando as trações, nós temos a equação que eu vou chamar de geral, que é exatamente F é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Então, temos 3 equações para resolver essa questão. O que é que a gente vai atrás primeiro? Essa força F ou da tração? Acho que eu vou atrás primeiro da força F, beleza? Então, usando essa própria equação aqui, a gente vai descobrir o valor de F, porque eu sei que o valor do carrinho A, da sua massa,
é 40, do segundo 100 vezes 0,5. Temos aqui F igual a 140 vezes 0,5. Isso dá 70. Vamos atrás da tração agora. A tração eu posso usar tanto essa equação como essa. Só que eu não gosto de fazer conta, espero que você também não faça conta desnecessariamente. Vamos usar a segunda, porque para evitar fadiga, não é mesmo? Então, tração é igual a massa de B, que é 100, vezes a aceleração, que é 0,5. Isso é 50 newtons. Viu que o sistema de bloco é bem fácil? Gente, a aula de hoje foi super legal e bem simples. Espero que tenham gostado e aprendido tudo. Se não aprendeu, assiste de novo para aprender, tá bom? Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Se inscreva no canal para você não perder nada, acionando o sininho, viu? Martela esse sininho aí para você não perder nenhum dos nossos vídeos, ok? Um forte abraço e não esqueça, foca na física!